Graça e paz. Nós estamos tentando ainda nos adaptarmos, mas já está melhorando bastante a respeito da transmissão ali, né? Irmãos, eu comecei uma pregação semana passada, né? Como eu ia pregar essa semana ainda, eu disse que eu queria continuar no mesmo sentido. Mas Deus essa semana mudou totalmente a minha palavra. É o mesmo título, mas a mensagem o Senhor mudou. Amém. Né? A gente tem que andar pela direção do Espírito Santo e não fazendo a nossa vontade. Sempre a vontade do Senhor em primeiro lugar. E ainda estamos falando sobre frieza espiritual, sobre um renovo espiritual, né? Então vamos ver um pouco do que o Senhor tem para nós essa noite. Pode passar, por favor. A parábola da ovelha perdida. Eu vou até ler essa parábola para vocês, porque ela é pequenininha, né? Eu sei que hoje ainda temos a ceia, e por isso eu vou procurar fazer uma palavra um pouco mais breve, mas não posso deixá-la de fazer com toda a dedicação que ela merece. Em Mateus 18, versículo 10, está lá, né? Está escrito Mateus 18, versículo 10, fala sobre uma parábola de uma ovelha que se perdeu. E diz assim: Vede, não desprezai alguns destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. O que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca das que se desgarrou? E se porventura achá-la, em verdade vos digo, que maior prazer tem por aquela que, pelas 99 que se desgarraram, que não se desgarraram, assim também não é vontade do vosso Pai que estás nos céus que um desses pequeninos se perca. Não vou pregar sobre a ovelha perdida, eu só quero que vocês observem um detalhe. A ovelha que se perdeu, ela estava no curral das ovelhas, que é chamado ovil. Ela não estava ali com as 99, ela se desgarrou, ela estava fora. Essa parábola, todos nós conseguimos identificar que se trata das pessoas que não estão na casa do Senhor, mas as que saíram, que se desgarraram e hoje estão no mundo. Essa que está no mundo, que está desgarrada, ela tem consciência de que ela não está fazendo certo se ela aprendeu a palavra de Deus. Ela sabe que a vontade de Deus é que ela esteja na casa do Senhor, mas se ela estiver desgarrada, ela está lá fora, mas sabendo, consciente de onde ela deveria de fato estar. E ela precisa voltar a encontrar o caminho. Ou seja, ela se perdeu. Se perdeu significa que ela não sabe a direção. E o caminho que o Senhor deseja para ela é que ela novamente regresse a estar junto com as 99 que ali estiverem. Amém? Então, olha, eu quero só que você grave o seguinte: essa ovelha está fora e ela está consciente de que não deveria estar fora da presença do Senhor. Agora vamos para uma segunda parábola. Pode passar. A dracma perdida. Está em Lucas 15, de 8 a 10. Também pequenininha, então eu vou ler. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Irmãos, a ovelha estava fora do curral, fora do ovil. A dracma foi perdida dentro da casa. Irmãos, às vezes nós estamos na casa do Senhor, mas estamos perdidos. Tão perdidos quanto aquela que está desgarrada lá longe. Como assim, pastor? Como é que eu posso estar dentro da casa e estar perdido? Quando a sua atenção já não está na presença do Senhor, quando você diz: eu estou frio na fé, quando você já não se importa, quando o culto começa a ficar chato, quando as coisas de Deus já não te tocam mais. Irmãos, você pode estar na casa do Senhor, mas o seu coração não.
Quando você está aqui, mas seu pensamento está fora. E é sobre avivamento espiritual que nós estamos pregando esses dias. O que eu quero é chamar um renovo aquele que conhece a palavra do Senhor, mas deixou-se com o tempo esfriar na fé. Mas é preciso, em primeiro lugar, que cada um de nós façamos uma autoanálise, porque às vezes o esfriamento tem vários níveis de temperatura. Uns estão muito quentes, outros não tão quentes, e aí vai caindo, até chegar naquele que está gelado. Qual é o seu nível? Como você está na presença do Senhor nessa noite? Como você tem sido, não somente nessa noite, mas em todas as demais? Como foi você esse mês? Você buscou a casa do Senhor esse mês? Ou você está mais perdido, está mais para o lado da ovelha que se perdeu do que aquele que está aqui dentro perdido? Irmãos, autoanálise é necessário sempre, porque a gente precisa entender, olhar no espelho e se confrontar, porque só existe uma pessoa que pode te tirar da presença de Deus, só uma pessoa pode te desviar da presença de Deus. Olha no espelho que você vai ver ela, é você mesmo. Porque se você quiser, tem pessoas que estão hoje na Coreia do Sul, adorando a Deus dentro de um buraco, porque eles não podem ser vistos, adorando escondidos, mas estão adorando, porque eles querem, porque eles desejam. Existem missões em que eles utilizam balões infláveis, e ali eles colocam um punhado de Bíblia, e tem um grande paredão, e eles colocam as Bíblias, e o balão sobe para cair do outro lado, e quando cai do outro lado é o único acesso que eles têm à palavra de Deus. Eu já vi algumas cenas, vocês podem procurar pela internet, quando essas Bíblias chegam nas mãos deles. Irmãos, é como se a vida estivesse entrando nos braços dele, na mão dele, porque eles sabiam que eles precisam desta palavra para ganhar a salvação. Eles têm sede de Deus. Uma coisa que nós tivemos uma aula de teologia, e uma coisa interessante que o pastor nos falou, que eu falei assim, mas a perseguição, eu falei com ele, a perseguição aos cristãos deve estar quebrando o evangelho, né? Está diminuindo o evangelho. E ele disse que o evangelho, pelo contrário, onde ele é perseguido, ele cresce. Por quê? Porque as pessoas começam a entender que não podem abrir mão disso. Às vezes você está na igreja, mas acha que pode abrir mão de um culto. É só mais um, é só mais uma palavra, eu já ouvi tantas. O que é que você está enxergando hoje, nesse momento aqui? Pessoas sentadas e um homem falando? Pois eu digo que se você tiver uma visão espiritual, vocês vão ver que aí estão os eleitos do Senhor, e aqui está o anjo da igreja pregando para vocês. Abra a visão espiritual, comece a enxergar espiritualmente, sai da carnalidade, sai da frieza, porque a frieza espiritual significa você deixou a espiritualidade e começou a entrar na carnalidade, e agora você começa a olhar tudo com os olhos do mundo. Você vem e traz o mundo com você, deixa o mundo lá fora. Você está na casa do teu Pai, Senhor e Redentor da sua vida, o Criador dos céus e da terra. Existe uma terceira parábola, nossa, que é a parábola do filho pródigo. Essa eu não vou ler porque é bastante grande, mas todos conhecem, todos sabem ou não sabem a parábola do filho pródigo. Um filho que tinha direito à herança do pai, e ali ele pegou e falou assim: pai, eu quero minha herança. E o pai: não, meu filho, não, você não deve pegar essa herança agora, esse é o seu futuro, você não está preparado. Não, eu quero a minha herança, eu quero a minha parte agora. E esse homem tinha 2 filhos, e esse filho falou assim: eu quero, o que falou que eu quero a minha herança, recebeu a sua herança. E ele saiu com muito dinheiro pelo mundo afora e foi gastar a sua herança. Até o momento em que, depois que ele gastou tudo, ninguém mais dava importância para ele, porque enquanto você tem dinheiro, situação econômica, muitos amigos se aproximam, porque querem desfrutar daquilo que você pode oferecer.
Mas depois que ele entregou esse dinheiro, que ele gastou tudo, ele ficou pobre. E aí, diz que a situação dele foi tão cruel que ele chegou a olhar os porcos comendo e desejou comer a comida dos porcos, porque pelo menos os porcos tinham o que comer. E ele falou: quer saber? Eu vou voltar para a casa do meu pai. Não sei que ele não vai me receber como filho, mas se ele me colocar pelo menos como empregado, se ele tiver misericórdia e me dar serviço, eu vou ter com o que comer. E ele volta para a casa do seu pai, arrependido, pobre, com fome. E esse pai, quando viu o seu filho chegando, ele pede: traga uma capa. Coloca a capa no filho, pega um anel, coloca no filho, abraça o filho e fala assim: seja bem-vindo à sua casa. Mas ele tinha um outro filho. E o outro filho, quando viu aquilo, falou: peraí, o que está acontecendo aqui? O seu filho, o seu irmão voltou. Não, mas ele gastou tudo que ele tinha, agora o senhor vai oferecer tudo para ele? Mas o meu filho estava morto, e agora ele vive, porque agora ele entende. E ele volta com humildade, transformado. Às vezes ele precisou perder tudo para voltar transformado e entender que o lugar dele é na casa do seu pai. E o filho que ficou, fica indignado e fala assim: qual a minha honra? O senhor não mandou matar nenhum boi, o senhor não entregou uma capa nova? Irmãos, isso quer dizer aqueles que estão na igreja e aqueles que estão no mundo. Você é o filho que ficou na casa do Senhor, mas que nós não sejamos igual a essa história, porque nós não podemos nos achar que porque estamos diante da casa do Pai e da salvação, nós somos tão bons que não temos que nos preocupar com os nossos irmãos que estão perdidos pelo mundo afora. Então, nesse caso, tem dois perdidos: um que se perdeu lá fora e um que está perdido dentro da casa do Senhor. Por que o que está na casa do Senhor está perdido? Porque ele perdeu o amor pelo seu irmão, porque ele deixou de se importar, ele deixou de amar o seu irmão. E embora o irmão tivesse chegado, mesmo ele sabendo que o irmão gastou tudo, fez tudo de errado, em vez dele abraçar esse irmão e dizer: seja bem-vindo, vamos desfrutar a minha parte que sobrou aqui, porque a sua você pegou, mas vamos desfrutar, vamos dividir. O que importa é nós estarmos felizes debaixo da proteção do nosso Pai. Irmãos, nós somos este que ficou na casa, e nós temos que nos importar com aqueles que saíram para fora. Então tem pessoas que se perdem fora, mas tem pessoas que se perdem dentro da casa do Senhor. E é isso que nós temos que entender. Nós não podemos achar que por estarmos na igreja já somos salvos. E eu vou dizer para vocês, a palavra do Senhor nos diz isso muito claramente. Passa, por favor. Põe para mim, por favor, Apocalipse 3, versículo 15. Apocalipse 3, versículo 15. E vocês vão ver que aqui em Apocalipse, o que significa Apocalipse? O livro das revelações, aonde João, vai ser levado em espírito a entrar no reino de Deus, e ali as revelações são dadas a eles, e ele pede para o próprio Cristo, que se materializa ali na frente de João, começa a dar algumas informações e uma palavra que ele tinha que levar a algumas igrejas, e ele tem que levar uma palavra a uma dessas igrejas, e essas igrejas estão vivendo essa frieza, que na verdade não é uma frieza. Eu vou dizer por que não é frieza. Nós não podemos dizer que estamos frios na fé, porque se você está na casa do Senhor, não está frio, você pode estar morno, porque o frio já saiu. Quando você fica frio, você sai da igreja. Então tem o frio que está fora, pode ter o quente, o fervoroso ou o morno dentro da casa do Senhor, mas aqui ele encontra um grupo de uma igreja onde o povo está morno na fé. E olha o que a palavra vem dizer em Apocalipse 3, versículo 15: conheça as suas obras. É um recado que o Espírito lá no céu está dando para João, também para a terra. Conheça as suas obras, sei que não és frio nem quente, melhor que seria que fosse frio ou quente. Próximo. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Isso é muito sério. O Senhor não te quer morno. O Senhor não te trouxe, não te fez descer as águas, te fez uma nova criatura para você continuar morno.
Você está diante da revelação do que virá, tudo que acontece. O Criador dos céus e da terra traz para você a revelação por meio da palavra que aqui é pregada. E se diante da palavra você ainda não está entendendo, ou você não está aceitando essa palavra, e você não compreendeu que o que o Senhor está dizendo é palavras de salvação para a sua alma, para a sua família, para a sua casa, você realmente está morto. E o morno, Deus vomita. O frio, a Bíblia diz, eu não preciso, a palavra, Jesus diz, eis que eu não vou julgar, a palavra já julgou aquele que se afastou de mim. Pela palavra, aquele que já afastou, já está julgado, ele já está condenado. Mas você que está na presença do Senhor, você precisa se aquecer. E agora eu vou falar sobre aquecimento espiritual. Amém? Volta aí. Você está, vamos à situação, a partida de futebol. Como é que eu devo estar na igreja então? Como é que eu posso buscar o avivamento? Como é que eu faço essa chama queimar de mim, dentro de mim novamente? Vamos imaginar uma situação, olha lá. Você está atento ao lance de uma partida de futebol. A qualquer momento pode sair um gol. Da mesma forma você está aqui, você tem que ouvir a palavra do Senhor com atenção e dizer, esta palavra pode mudar a minha vida. Eu vou estar atento a ela. Hoje eu vou receber a resposta que eu estou buscando do Senhor. O Senhor vai falar comigo nesta noite. Esteja atento, muito atento. Aí de repente, você está torcendo pelo seu time, quando de repente sai um gol. Final da Copa do Mundo, 45 minutos do segundo tempo, sai o gol, o que você faz? Aleluia, só tem uma torcedora aqui, a resto não é nem torcedor do Brasil, né? Irmão, ninguém grita gol. Irmãos, o Brasil fez o gol do título. Gol! Você sai gritando, pulando, é gol do Brasil. Estou mentindo? Mas por que você não mostra o mesmo ânimo para quando uma palavra do Senhor é revelada, que muda a sua vida? Oh, glória a Deus! Você acredita que a palavra de Deus tem poder? A mesma boca que abençoa pode amaldiçoar. A Bíblia diz que a palavra tem poder. Em meu nome expulsarão demônios. Eu já tive essa experiência. Eu já expulsei demônios. E não foram poucos, foram mais de 10. 10 pessoas diferentes. Já tive essa experiência na minha vida. E não houve uma vez em que eu não chegasse e falasse, em nome de Jesus, sai! E ele não saísse. Não houve uma vez que eu fiquei envergonhado, porque eu tomei posse da palavra de Deus, e pela autoridade do Senhor eu expulsei demônios, e eu vi demônios saírem de um corpo. Palavras têm poder. Quando eu estou pregando e falando Deus é bom, e você diz aleluia, você está dizendo eu aceito que Deus é bom, tome para mim. Se você quer um aquecimento espiritual, comece a sentir e a expressar. Pastor, mas eu sou tímido. Irmão, isso não é regra. Você faz do seu jeito, nem que você esteja assim, glória a Deus, oh, aleluia. Aproveita que você está de máscara, ninguém nem vai ver. Glória a Deus. Mas começa devagarzinho. Mas começa a glorificar esse Deus. Começa a expressar esse Deus. Começa a pôr para fora. O Espírito Santo está querendo se manifestar, e você está guardando ele aqui dentro. Glorifica! Glorifica o Senhor, porque ele é digno. Porque quando o Senhor estiver aproximando da terra, descendo em nuvens, eu quero dizer, oh Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu não vou ficar escondido, e ele vai vir, ó. Eu quero que ele me veja. Eu quero chamar a atenção, eu quero atrair a atenção do Senhor. Houve um cego, esse cego estava ali, Jesus estava passando, e alguém falou, oh, Jesus está passando, Jesus Cristo, filho de Davi, e ele derrubava coisa, passava, empurrava gente, e todo mundo, cala a boca, cego, cala a boca, você está atrapalhando, deixa o homem passar, você está perturbando ele, e ele não queria saber, ele só dizia, Jesus Cristo, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele glorificou a Deus.
ele recebeu, ele disse: eu acredito em ti, tu és o Filho de Deus, o Senhor pode mudar, me transformar. Toca-me, toca-me, eu quero sentir o teu poder. O Senhor pode mudar na minha vida, a minha história. Se um cego consegue entender isso, por que você que tem visão não vai entender isso? O Senhor está passando, o Senhor está aqui nessa casa, o Espírito Santo está neste lugar. Receba isso com força e com vontade. Não tenha vergonha, deixa a vergonha lá fora. Não se preocupe com quem está do seu lado, não. Ele não vai te dar a salvação, Deus vai te dar a salvação. Glorifica seu Deus. Não tenha vergonha, não tenha timidez. Nós somos pentecostal, nós vivemos pelo Espírito. E o Espírito precisa tocar você por dentro. E tudo na sua vida vai ser transformado quando você sentir, tomar posse do poder de Deus. Deus pode, e Ele quer, mas você precisa entender, você precisa desejar. Quando você deseja com força e com fé, você faz coisas absurdas. E aquele cego tropeçava, batia nas pessoas, mas não parou de falar: Jesus Cristo, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus diz: seja feito segundo a tua vontade. Será feito conforme a tua vontade. Qual é a tua vontade? Ô Senhor, dá minha bênção aí. Ô Senhor, abençoa, tenha misericórdia, Senhor. Você quer ser o crente chorão ou o crente de vitória? Eu sou filho do rei. Você é filho do rei? Então glorifica esse Deus. Aleluias. Porque quem não falou aleluia, eu vou começar a pregar tudo de novo, porque parece que não entendeu. Tem que glorificar. Glorifica o seu Deus. Não é eu não, é o seu Deus, é na sua casa, no seu lar, no seu íntimo, da sua forma. Se você não gosta de gritar, irmão, fica à vontade. Eu não estou querendo constranger ninguém, entenda isso. Não tem constrangimento, mas tem aqui, você tem que sentir a vontade, porque ninguém aqui vai atrapalhar a sua fé. Eu ouvi um seguinte testemunho. Numa igreja, se vocês conhecem o estilo de igreja presbiteriana, eles não creem muito no Espírito Santo. Eles não dão tanto valor ao Espírito Santo, ao poder do Espírito Santo. Então eles são muito comportados, muito certinho, muito frios na fé. E numa igreja presbiteriana tinha um rapaz que era muito avivado, e ele glorificava demais ali no fundo da igreja. E aí alguns irmãos os anciões chegaram para o pastor e falaram: pastor, o senhor está chegando agora, trocou de pastor novo, tem um irmãozinho ali no fundo da igreja, ele grita demais, ele está incomodando a gente. Ah, é? Não, eu vou fazer uma visita para ele, vou conversar com carinho, para ver se ele se comporta durante os cultos. E quando ele chegou na igreja, né, na casa dele, ele saiu da igreja, foi fazer a visita, e aí andou, chegou num lugar muito barra pesada, sabe, um morro, de um lugar bem complicado, mas com muito custo ele chegou lá. Quando o irmão olhou o pastor na igreja e falou: peraí pastor, estou chegando, é o pastor. Primeiro ele sentiu uma grande alegria, porque nunca nenhum pastor entrou na sua casa. Então ele se sentiu prestigiado. E quando ele chegou naquele pastor, ele falou assim: pastor, antes de entrar na minha casa, nós precisamos orar. Hã? É pastor, porque aqui eu tenho uma regra: ninguém entra e ninguém sai sem orar. E ele começou a orar com esse homem. E orou. Pode entrar, pastor. E quando o pastor entrou, ele começou, né, falou assim: pastor, que bom, eu quero te contar minha vida. Eu saí do tráfico, pastor. Aí ele levantou a camisa aqui, ó, 3 tiros, que era para mim morrer. Mas aquela vez que eu vi que eu ia morrer, minha mãe sempre me falava de um Deus. E eu disse: se eu não morrer, eu vou servir esse Deus da minha mãe. E desde então eu tenho procurado, e quando eu tenho lido, eu tenho me dedicado, porque Ele me salvou. Eu era para me morrer. Os médicos disseram que eu ia morrer. Eu troquei bala com polícia, fiquei preso muitos anos, e ali eu comecei a minha conversão. E agora que eu estou livre, eu quero glorificar esse Deus 24 horas, porque eu sinto a presença dEle nesse lugar. Minha casa é simples, humilde, mas o Espírito dEle, quando entra aqui, eu me sinto no céu. Ele é o meu maior prazer, pastor. Pastor, vamos orar de novo? E ele abraçou o pastor: pastor, eu quero te dar um abraço. E começou a orar. E o pastor foi cheio do Espírito Santo naquele dia, como muito tempo ele não era. E o pastor foi renovado naquela casa.
por ver aquela fé, por ver aquele irmão que orava com o coração cheio, o transbordar dele passou para o pastor. E na hora de sair eles oraram mais uma vez, porque não podia sair sem oração daquele lugar. E quando começou o culto, um culto, eu falei assim: irmãos, eu quero ter uma reunião depois do final do culto. Só aquele irmãozinho não precisa participar não. Todos ficaram, menos o irmãozinho, o que adorava a Deus. Não entendeu, mas foi embora. Só a partir de agora eu quero que vocês entendam o seguinte: aprenda com ele. Ele é cheio do Espírito Santo. Nós temos que aprender com ele. Ele tem aquilo que nós estamos buscando. Então não deixa, não podemos permitir que o Espírito de Deus se cale neste lugar, senão não tem salvação para ninguém aqui. Então aquele homem que era para se calar, ele ficou sendo referência da busca que precisava haver naquele lugar. E eu hoje tive aqui nessa casa, nós tivemos aqui, uma escola bíblica dominical muito abençoada. E eu tive vindo nesse homem de Deus, que é o irmão Zenon. E eu ficava assim, glória, por dentro. Não quis atrapalhar ele não. Por quê? Porque o irmão Zenon não estava ensinando. O irmão Zenon estava glorificando com as palavras de Deus. Ele estava transbordando o Senhor. Ele estava testemunhando, ele estava glorificando, ele estava mostrando. E eu sentia tanta alegria de ver, puxa, que legal. Como é bom ver uma pessoa sentindo o amor de Deus em si. Como é gostoso ver. Gente, isso contamina. Isso contamina. Se você puder andar na presença de um homem de Deus, ande. Tinha Eliseu e Elias. Eliseu sabia que Elias ia subir. Mas aí Eliseu grudou em Elias. Eu não vou deixar. O meu mestre, esse homem é cheio do Espírito Santo. Ele é fogo puro. Aí Eliseu falou assim. Elias falou para Eliseu: Eliseu, você fica aqui que eu vou lá para Betel. Está em 2 Reis 2:2. Eu vou para Betel. Aí Eliseu falou assim: se o senhor vai, eu vou também. Vai, tudo bem, então vamos. E quando ele chegou lá em Betel, os profetas já falaram assim: você está sabendo, o Espírito está anunciando para nós que Elias vai ser arrebatado. Eu estou sabendo, mas não fala para ninguém não. Eu estou sabendo, eu estou colado nele. Eu quero ver essa obra, eu quero ver essa grande obra. Eu quero ver como é que vai ser isso. Então o homem de Deus falou assim: olha, Elias, Eliseu, Elias falou para Eliseu: Eliseu, eu vou para Jericó. Uai, o senhor vai para Jericó? Eu vou também. Do senhor não vou me apartar não. Lá vai Elias e Eliseu para Jericó. Chegou em Jericó, outros profetas chegam assim: Deus está revelando para nós aqui, ó, que vinha 2 homens, Elias vai ser arrebatado. Eu sei que ele vai, não fala nada para ninguém não, eu estou sabendo, e eu estou colado nele, porque eu quero ver a presença de Deus, eu quero tudo na minha vida. Aí lá vai Eliseu. Elias falou para Eliseu: Eliseu, eu vou para o Jordão. Eu vou também, vive o Senhor, minha alma vive, mas eu vou para o Jordão também. O senhor vai, eu vou também. Eu não vou desgrudar do senhor, mas Eliseu, não, eu vou. Não quero saber. E Elias era tão fraquinho que quando ele chegou na margem do Rio Jordão, ele só pega a capa, toca na água, a água abre e ele atravessa em seco. Homem com pouca fé, força, né? Pouca fé e pouco poder de Deus. E Eliseu grudado em Elias. Aí Elias olhou para Eliseu e falou assim: Eliseu, o que você quer? Pode pedir, o que você quer de mim? Eu quero porção dobrada do teu poder. Eu quero sentir o que o senhor sente. Eu quero glorificar a Deus do mesmo jeito. Eu quero estar na presença de Deus. Eu quero fogo, eu quero poder de Deus. Tá bom, então é o seguinte: o senhor vai me arrebatar. Se você me ver quando ele me buscar, eu te dou o poder. O poder vai ser dado a você. Mas de repente ele olhou para o céu, viu uma carruagem de fogo. Quando Eliseu só falou assim: nossa, carruagem de fogo. Quando ele olhou, cadê Elias? Só a capinha de Elias estava descendo do céu. E Elias já tinha ido embora numa carruagem de fogo. Amém? Mas Eliseu foi um homem muito cheio da presença de Deus, porque ele entendeu: eu não posso sair de perto desse homem de Deus, porque onde tem poder de Deus, Deus está presente. Amém?
E aqui eu gostaria que fosse assim, que quando um tivesse fraco, que a força espiritual do outro contagiasse. Contaminasse não, contaminar é coisa de vírus. Contagia. Vamos deixar o poder do Espírito Santo fluir nessa casa. Sinta a glória do teu Pai neste lugar. Amém? Por você, pelo seu irmão, o Senhor vai se apresentar a este lugar. Glória a Deus. E aí, vamos passar mais um pouquinho. Salmo 121. É isso que a gente tem que sentir. Se você sentir isso todas as vezes, significa que o poder de Deus está em você e você está avivado. Você não está morno. Quando você fazer como o salmista que disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmão, se você sente a alegria de estar nessa casa, se você sente o prazer do convívio dos seus irmãos, se você sente prazer ao ouvir a mensagem da salvação, significa que Deus arde no seu coração e que você gosta de estar na presença, não é de homens, mas de Deus. Entenda isso, você não vem aqui para ver homens, você vem aqui para sentir o poder de Deus, para sentir, para tocar, porque este é o lugar onde o Espírito Santo se apresenta a você. Amém? Sinta o poder de Deus e que Deus possa se manifestar muito em sua vida. Nós amamos nossa família, mas esse amor precisa ser demonstrado. Se você quer avivamento espiritual, faça dessa forma. Dia 22 eu vou fazer 19 anos de casado. Dia 22. Minha bênção está ali no fundo daquela igreja. Oh glória. E hoje eu ainda estava brincando com ela. Você não falou que me ama hoje? Foi verdade? Eu estava conversando sobre isso. Porque não tem um dia, pode ser que tenha um ou outro, né, que eu não diga para ela, eu te amo. Mas eu digo para ela, eu digo para a Natália, eu digo para a Ana Luísa, para os meus filhos, eu digo isso para todas as pessoas com quem eu me importo, porque eu quero que o meu amor seja sempre em alta, sempre avivado. Então toda vez que eu falo, eu te amo, a chama do amor acende em mim novamente. Entenderam, irmãos? Diga isso para quem você ama, para os seus familiares, para o seu marido, para a sua esposa, e diga isso para Cristo: Senhor, eu te amo, Senhor, eu preciso do Senhor. Mas diga isso com o coração aberto, e diga isso todos os dias da sua vida. Diga com sinceridade: Senhor, eu tenho sentido assim uma frieza, mas me aqueça novamente, eu quero sentir o primeiro amor. E o Espírito Santo vai voltar a queimar no seu coração, se já não está queimando. Se não tem ardido, ele vai arder novamente. É assim que se aviva, porque o fogo do Espírito Santo, ele precisa de uma lenha, e essa lenha é o seu amor. Coloca uma lenha e o fogo não vai se apagar, porque sem fogo, sem lenha, o fogo se apaga. Sem lenha, o fogo se apaga. Grava isso na sua mente. Sem lenha, o fogo se apaga. E a lenha que aquece a sua força espiritual é o seu amor e o seu relacionamento com Deus. Não se afaste de Deus. Às vezes eu sei que a gente pode se sentir ou magoado com alguma coisa, ou não recebeu a bênção. Como eu disse na primeira pregação, tem motivos que fazem com que você se sinta frio na fé, mas não deixe que isso te afaste de Deus, porque não existe salvação que não for em Jesus Cristo. E este lugar não é outro lugar senão o lugar onde nós aprendemos, falamos e nos comprometemos e temos intimidades com Ele. É aqui. Se você acha que é difícil, você está frio na fé, eu não preciso de Deus, vou para minha casa, você vai esfriar rapidinho. Isso é coisa que o diabo sussurra no ouvido das pessoas. Você não precisa de igreja. Quem não precisa de igreja? Se na igreja você pode esfriar, imagina só, aí você esfria 10 vezes mais rápido. Você precisa ouvir a palavra de Deus, e é a palavra que diz, né? Pela palavra, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É bíblico. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O dia que você deixa de ouvir, a fé vai embora. Então, quer ter fé? Quer aumentar a sua fé? Ouça a palavra de Deus, e ouça em todo instante, em todo momento, e quanto mais você fizer, mais avivado você será. Amém? Deixa eu ver quanto tempinho que eu ainda tenho aqui. Só mais 5 minutinhos, eu vou pregar. O que difere um homem dos outros seres não é somente a capacidade de raciocinar, é principalmente a capacidade de sentir.
Porque quando você raciocina, quando você busca pela sua inteligência obter algo, significa que o desejo nasceu no seu coração. O que significa? Se eu vou fazer uma caminhada, porque eu preciso, eu sou inteligente, eu sei que faz bem para a minha saúde, significa o quê? Que eu estou sentindo, eu tenho que desejar, senão eu não vou andar. Eu posso saber, minha inteligência pode dizer, mas se eu não tiver vontade, se não tiver o sentimento, não adianta ter inteligência. A inteligência cria a condição, mas a emoção te dá motivos para fazer. Não sei se eu fui claro. Você, com a sua emoção, te diz o que você deve fazer. A sua razão apenas cria possibilidades para que aquilo aconteça. Entenderam? Então nós trabalhamos com a inteligência, mas para o nosso coração. A cabeça trabalha para o coração. Entenderam? Significa o quê? Que quando você estiver ligado a Deus, quando os seus sentimentos estiverem unidos ao Senhor, você vai de todas as formas buscar a presença dEle, porque a sua cabeça vai trabalhar para o seu coração, mas você precisa sentir. Você precisa sentir para que tudo ocorra, tudo aconteça na sua vida, porque nós somos mente, alma e coração. Mente, alma e coração. Amém?